Olá pessoal, eu vou agora ilustrar nossa aula de hoje sobre restauração de ionômero de vidro. Tá? Eu fiz aqui um preparo cavitário de classe 1, conservador. Né? O que é isso? É um preparo pequeno, né? Que é uma das indicações do ionômero de vidro. Poderia ser, por exemplo, uma restauração de classe 5, né? Cervical. Então, lembrando que o ionômero de vidro ele tem uma durabilidade pequena, uma resistência pequena, por isso que ele não pode ser usado em cavidades grandes. A gente tem a vantagem que ele libera flúor, né? Então a gente pode usar ele muito em odontopediatria, né? É uma indicação pela liberação do flúor. Então vamos para a manipulação do ionômero. Eu separei aqui um bloquinho de papel fornecido pelo fabricante, uma espátula de plástico, também indicado pelo fabricante, a espátula de metal, pelo ionômero possui partículas de vidro. Essas partículas de vidro podem arranhar a espátula e soltar partículas de metal no ionômero. Então, por isso que é indicado a espátula de plástico. Então eu vou utilizar aqui um ionômero que tem opção de cor, esse aqui é um A2, nem todos os ionômeros têm opção de cor. Por isso que é uma deficiência do ionômero de vidro é a questão estética, por não ter tanta opção de cor quanto a resina. Então eu vou primeiramente afofar o pó, tá? E vou colocar aqui uma medida de pó para uma medida de líquido. Então, a medida de pó é sempre uma medida rasa, tá? Para todos os materiais, guardem bem isso. Eu vou colocar aqui. E uma gota de pó, uma gota de líquido. A gente tem que deixar o líquido pingar, a gente não pode deixar encostar no papel, senão cai uma porção menor do que uma gota. Pronto. Agora eu vou dividir o meu pó. Eu abro ele aqui no meu bloquinho, divido pela metade, depois divido novamente e depois divido novamente, vendo porções das menores para as maiores. E esse ionômero aqui, eu tenho 30 segundos de espatulação. Tá? Pode variar de marca para marca, o que eu sempre repito, a gente tem que ler a bula dos materiais. Então vamos primeiro com uma partezinha menor, depois a outra. E o ionômero de vidro, gente, a gente vai aglutinando. O que é isso? A gente vai levando o pó ao líquido, sem exercer pressão. E por fim eu levo o resto do pó. Tá aí meu ionômero. A gente junta, poder usar. Aqui eu vou inserir com o Hollenbeck, tá? Mas existem seringas próprias. Mas a gente tem que saber usar com Hollenbeck também. Então vou lá e vou inserindo na cavidade. Como é uma cavidade pequena, é fácil de preencher. Prontinho, está totalmente preenchida. Agora eu tenho que esperar ele tomar um pouquinho de presa,
eu conseguir remover algum excesso aqui com o próprio Hollenbeck. Tá, mas já está toda preenchida. Agora, eu vou removendo os excessos. Esperar ele tomar mais um pouquinho de presa, senão eu não consigo esculpir. Ele está brilhoso ainda, depois ele vai ficando opaco à medida que ele vai endurecendo, né, ou tomando presa. Já vou aproveitar para limpar minha espátula. Se eu deixar para limpar depois, vai ser difícil de remover. Ó, já está começando a tomar presa. Vendo como ele vai perdendo o brilho à medida que toma presa? Eu poderia aqui, antes de aplicar o ionômero de vidro, fazer um condicionamento ácido com ácido poliacrílico, tá? Mas não é tão essencial quanto o condicionamento ácido que a gente faz para resina, tá? Porque o próprio ionômero já tem adesão à estrutura dental. Mas caso você opte em fazer o ataque ácido, o ácido utilizado é o ácido poliacrílico, tá? E aqui, ao terminar a restauração, eu posso ainda colocar um verniz por cima um verniz do amálgama, por exemplo, por cima da restauração, para evitar que ela entre em contato com a saliva antes dela tomar presa totalmente. Então, para ela não absorver a água, pode vir a atrapalhar a presa do material. Então eu venho aqui e aplico um verniz. Então eu vou aplicar aqui um verniz, a verniz cavitar de amálgama, para proteger a minha restauração. Ok? E aí é sempre importante a gente checar a oclusão para ver se não ficou alta. Ok, pessoal? Então essa aí é a restauração com o ionômero de vidro restaurador. Ok? Olá, pessoal. Vou demonstrar aqui agora uma restauração de amálgama, tá? Embora esteja cada vez mais caindo em desuso. Tá? Tem muitas clínicas que não utilizam mais, por causa principalmente do comprometimento estético, né? Por causa da toxicidade do mercúrio. Embora eu goste muito do material, é um material muito duradouro, dura mais de 30 anos. Eu mesmo tenho 2 restaurações de amálgama na minha boca, não pretendo trocá-las. Mas então vamos lá. Em termos de instrumental, a gente vai utilizar um kit clínico, né, de pinça, Hollenbeck, espelho e sonda. E para o amálgama propriamente dito, nós vamos usar os condensadores, tá, que são esses instrumentais que tem essa superfície plana, para a gente condensar, tá, para a gente apertar o amálgama dentro da cavidade. Tem de vários calibres, né, conforme o tamanho da cavidade. Tá vendo? Pontas maiores, pontas menores. Então eu separei aqui 3 condensadores e aqui 3 brunidores. Olha, esses 3 aqui são brunidores, que eles são utilizados para a gente dar forma ao amálgama e dar lisura depois que ele foi condensado na cavidade. Tá? Então esses são os brunidores. Temos aqui um porta-matriz, uma matriz de aço, um porta-amálgama, uma tesoura para cortar a matriz de aço, cunha de madeira, porque eu vou usar a matriz de aço,
um verniz cavitário, que eu devo aplicar antes do amálgama na cavidade. A cápsula de amálgama, vamos usar o amálgama em cápsula. E um potinho DAPEN. Então, eu fiz aqui um preparo cavitário do tipo 2. Então, eu perdi uma parede, né, nessa restauração, então eu vou precisar de usar a matriz de aço. Então, vamos primeiramente utilizar a matriz, montar a matriz. Então, primeiramente, eu vou colocar a minha tira matriz. Eu abro esse primeiro. Aqui eu tenho 2 parafusos. Eu tenho um em cima, que eu vou regular. Tá vendo que ele vai subindo? Eu vou regular a minha matriz. Vocês vão ver eu acomodando ela no dente. E esse outro parafuso de baixo que eu uso para afixar a minha tira matriz. Então, primeiramente, eu tiro esse daqui, abaixo ele, para que a minha tira matriz entre nesse suco. Então, eu vou pegar aqui a minha matriz, vou medir, não molar, vou medir aproximadamente aqui o tamanho que eu preciso. Venho e corto. Então, eu venho aqui, passo por dentro desses 2 orifícios. Vou recolher ele mais ainda, para facilitar a montagem. Tá vendo? Coloco aqui, coloco nesses 2 e aqui dentro. E aí eu venho nesse parafuso de baixo e travo. Vou girando ele aqui até ele ficar firme. Que é sinal que esse parafuso aqui travou lá na minha matriz. Certo? E agora com ele travado eu não mexo mais nele. Eu vou mexendo só nessa regulagem grande. Que aí eu vou... Olha lá, ele vai andando e vai fechando a matriz lá na ponta. Tá vendo? Eu volto com ela aqui. Então ela está aberta. À medida que eu vou andando, nesse parafuso grande ele vai fechando, tá vendo? Assim que ele funciona. Então eu volto com ela, abro bem e vou abraçar o meu dente. Então eu venho. Ela posicionei. Quem coloca essa porta-matriz geralmente é o dentista. Então agora eu vou fechando, olha. Tá vendo como ele vai acochando ao dente, né? Vai ficar bem firme. Ok? Então com isso, o meu material, né, que é o amálgama, ele não vai extravasar para essa lateral quando eu começar a condensar ele aqui. E eu preciso de uma perfeita adaptação próxima à gengiva. Então eu vou colocar ainda. E agora eu ainda venho aqui e coloco uma cunha de madeira para que a minha matriz fique bem adaptada ao dente. Então agora eu escolho uma cunha de madeira e insiro ela aqui para que a minha matriz
tem uma boa adaptação marginal. Então, ela está bem firme aqui. Se a matriz estiver muito grossa, a gente pode afinar essa matriz com um estilete, uma lâmina de bisturi. Mas então meu dente agora está preparado para receber a restauração. Ok? Então agora o próximo passo é o que? A aplicação do verniz cavitário, tá? Gosto sempre de tirar um pouquinho do excesso e vou lá aplicar na cavidade, sempre no fundo da cavidade, tá? O verniz cavitário não é fotopolimerizável, ele vai evaporar e vai secar. E agora, enquanto ele seca, a gente vai preparar o amálgama. Então, eu vou utilizar aqui o amálgama em cápsula. Ele tem esse botão, eu vou disparar esse botão e colocar no manipulador de amálgama em cápsula. Tá? Essa cápsula ela deve ser manipulada em 8 segundos. Então, vamos lá. Então, eu vou... o aparelho já está ligado, né? Aqui tem um botão de liga e desliga. Vou regular o aparelho para 8 segundos, que é o tempo de manipulação. 8 segundos. Abro a tampa do aparelho e agora eu vou fazer o quê? Eu vou disparar a cápsula, eu vou apertar esse botão aqui em cima. Então, ó, disparei a cápsula e vou colocar no amalgamador. Fecho, é importante fechar e aperto aqui Start. Está pronto a amálgama. Abro aqui a cápsula. E a gente tem aqui dentro o amálgama. Dentro dessa cápsula, a gente tem de um lado a limalha, do outro lado a gente tem o mercúrio. Quando eu aperto o botão, a limalha entra em contato com o mercúrio. Dá para ver lá agora o amálgama lá prontinho. Agora eu vou colocar ele dentro do porta-amálgama. Como que eu faço isso? Eu vou pressionando o porta-amálgama contra o amálgama e ele vai entrando. Ok, entrou já. Não entra todo. Agora eu vou vir e vou injetar ele na minha cavidade. Pego mais até eu preencher toda a minha cavidade. Vou condensar ele um pouco para ele acomodar. Vamos dar para colocar mais um pouco. Eu começo sempre com os condensadores mais estreitos e vou passando para os condensadores mais largos. Pronto. Preenchi toda a cavidade. Agora vou terminar de condensar.
Onde está totalmente preenchida a minha cavidade. Agora eu vou fazer a pré-brunidura. A gente vai tirando os excessos do amálgama que estão para fora da cavidade. E aí, então, eu começo a esculpir o meu amálgama. Então, eu uso a própria inclinação do dente para esculpir. Quando o amálgama começa a endurecer, a gente escuta o que a gente chama de o grito do amálgama, que é como você pegar um metal, raspar em outro metal, dá aquele barulho de rangindo, que é o grito do amálgama, sinalizando que ele já está tomando presa. Então, a partir daí a gente já nem vai conseguindo mais esculpir. Vamos ver se vai dar para vocês ouvirem aqui. E aí eu faço a brunidura final após eu ter esculpido, que vai dar uma lisura ao amálgama. Ok? E aí o polimento do amálgama ele deve ser feito preferencialmente em 48 horas depois de concluída. Então agora eu vou remover a minha cunha e remover cuidadosamente a minha matriz, porque ela ainda não endureceu totalmente. Então eu posso danificar a minha restauração. Então a gente sempre utiliza quando está trabalhando essa rosca maior, sendo que a menor é só para fixar a matriz. Então eu vou aliviar ela aqui e a gente tira por cima. Naturalmente vão ficar alguns restos de amálgama, né?
Tá aí a restauração de amálgama. E eu gosto também de passar um verniz por cima, também para proteger o material até que ele tome presa completamente. Então eu venho aqui e passo um verniz por cima. Esse verniz vai sair facilmente depois da mastigação, mas o objetivo agora é proteger a restauração. Então tá aí, agora eu vou esperar ele esperar as 48 horas para dar o polimento, tá? Já na sequência você vai ver aí, mas eu vou esperar as 48 horas. Pessoal, transcorrido, né, o prazo para polimento, né, de 24 a 48 horas, a gente vai utilizar o quê? As taças de borracha, né, as pedras de borracha, pode usar uma pasta para polimento, e quando a gente vai usar as taças de borracha, é sempre primeiro a marrom, depois a verde, depois a azul, tá? Porque a marrom ela é mais áspera, a verde menos áspera e a azul menos áspera, que é o que vai dar o brilho. Então vamos lá. A gente abre a chavinha, insere a taça, fecha. Tá vendo como vai puxando o brilho dela? Então essa, né, mais áspera vai tirar, vai corrigir a rugosidade.
E eu vou passar ainda uma escovinha de Robson com uma pasta de polimento. Se eu achar. Está pronta a minha restauração de amálgama.